A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus. E a figueira, depois de ser advertida antes de Cristo, por meio do cativeiro na Babilônia 70 anos, agora que Deus se fez carne, e eles pediram o sangue de Jesus sobre eles, rejeitaram ele como o Rei da Glória, como o Rei dos Judeus. Deus novamente enviou advertência para os judeus. Não de 70 anos, como na época da Babilônia, mas no ano 70 da nossa era, 35 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor. Novamente, a figueira se secou por ordem de Deus. E não foram 70 anos. Foi do ano 70 até o ano de 1948. Quase 1900 anos de figueira seca. Os judeus perderam a sua pátria novamente, como na época da Babilônia. E foram dispersos e dizimados, quase que extintos. Só não aconteceu por causa da aliança de Deus que é imutável com Abraão, Isaque e Jacó, com Davi. Em 1948, esta figueira floresceu. Mas vamos voltar aqui à palavra que Jesus estava falando com respeito à figueira que ele foi comer fruto e não tinha, e que segundo a sua palavra ela secou-se. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém. A figueira, os judeus floresceram em 1948. E nós estamos em 2020, 72, 70 e poucos anos, depois que a figueira floresceu. E são uma nação poderosa, uma superpotência. E ela não será mais destruída, nem por Nabucodonosor e nem pelos romanos, e muito menos pelo governador mundial, o anticristo que está para surgir. Eles não irão conseguir novamente destruir os judeus. Por quê? Porque antes que Jesus venha, tem 7 anos para se cumprir no livro de Daniel. E esses 7 anos está dividido em duas partes. 1335, Daniel 12:12, uma parte boa, a primeira parte dos últimos 7. Quando novamente o templo em Jerusalém vai estar reconstruído e o povo judeu vai estar fazendo sacrifícios a Deus ali, como eles faziam na época, com animais. Mas quando se cumprir 1335 dias do governo do governador mundial e os judeus fazendo os sacrifícios, esta besta que é o governador mundial foi ferido de ferida mortal na cabeça. Apocalipse 13. E no seu velório aconteceu muitas coisas. A melhor delas é que o povo de Deus, vencedor que morreu, ressuscitou. E os vivos, vencedores, fiéis, foram arrebatados junto com esses que ressuscitaram. E se tornaram o filho varão de Apocalipse 12. Saiu da mulher, do povo de Deus, um grupo de vencedores, representado pelo filho varão, que nasceu da mulher. E foi arrebatado até a presença de Deus. E lá houve uma guerra, onde Miguel e os seus anjos, e os servos do Senhor, ressuscitados, lutaram contra o diabo e os seus anjos, o seu exército, e os venceram, e os atiraram para baixo. E aí em Apocalipse está escrito: e o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Aí aquele cadáver que estava sendo velado, do governador mundial, se levanta.
E ele se declara: eu sou o Cristo, eu sou Deus. E ele é o anticristo, a besta. Ele é a besta que veio da terra agora, quando ele se levanta do caixão em Apocalipse 13. Um espírito entrou dentro daquele cadáver. O cadáver é o mesmo, a pessoa é outra. E ele se declara quem? Deus. Começou a grande tribulação. Os 1290 dias finais. Apocalipse, 1260 dias. Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vários profetas na Bíblia, 42 meses. Jerusalém, Israel será entregue para as nações. E por fim, estas nações ousarão extinguir, exterminar os judeus da face da terra para sempre. Todas as superpotências estarão diante de Israel. Vão sitiar o país de Israel. Vão sitiar Jerusalém. E os judeus que se negam a curvar diante do ídolo do anticristo, da sua imagem, estão acuados. Não tem outra coisa a fazer, senão, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eles vão orar a Jeová Deus. Jeová, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jeová, o Senhor não disse que o Senhor enviaria o Messias? Cadê o Messias? Nós estamos sendo destruídos novamente. Igual foi na época de Nabucodonosor, igual foi com o Império Romano. Olha a nossa situação. Quando eles levantarem o seu clamor em oração a Jeová Deus, Ele irá responder. Ele virá com aqueles que foram arrebatados. É a igreja, o corpo de Cristo vencedor, vindo tomar posse da terra. Ele vem. Quem vem? Jesus. Jesus é Jeová Deus. Coloca um pé no mar e outro no Monte das Oliveiras, aonde os judeus estão clamando. Um grande vale se abre para o ocidente e para o oriente, e o povo judeu entra dentro deste vale. E o próprio Senhor, com a igreja, que é o seu corpo, pisa todos os exércitos da terra que estão sitiando o país de Israel e a cidade de Jerusalém. E o sangue vai correr no freio dos cavalos. É a guerra de Armagedon. Porque naquele dia eles vão ver o Senhor que eles crucificaram. E os profetas disseram que eles vão chorar amargamente aquele a quem eles pregaram na cruz, escarnecendo e zombando dele. Terminou o reino humano. Terminou a era da igreja. Agora vai começar a era do reino milenar, aonde esses judeus fiéis, que não são adoradores de imagens, que não são invocadores de espíritos, mas são adoradores fiéis a Deus, mesmo não tendo crido nele como o Senhor Jesus, já tendo vindo lá no ano 0 da nossa era cristã. Eles crerão no Senhor. A figueira floresceu. Todos os países da terra, sem exceção, estarão debaixo do governo político e econômico dos judeus. Porque o Senhor disse para Abraão que ele o tinha colocado por cabeça e não por cauda. Esta é a questão terrena, mas haverá um governo espiritual, aonde os anjos que estão cooperando na administração da terra com o Senhor Deus Todo-Poderoso depois da rebelião de Satanás. Apocalipse 4, 24 anciões diante do trono. Vão tirar as suas coroas e colocar diante do Cordeiro. E o Cordeiro colocará aquelas coroas na cabeça dos vencedores da igreja para serem co-reis com ele pela eternidade. Então hoje nós estamos vivendo um momento que a figueira, o povo judeu que o Senhor Jesus amaldiçoou, floresceu. E quando você continua lendo Mateus, daqui a pouco nós vamos chegar lá, que ele vai falar sobre a figueira de novo. Aprendei a parábola da figueira. Quando ela florescer, está próximo o verão.
Não vai passar essa geração sem que tudo se cumpra. Uma geração na Bíblia em torno de 80 anos. Se nós arredondarmos 1948 para 1950, mais 80 anos dá 2030, nós estamos em 2020. Nós já estamos vivendo o finalzinho da última geração. Qual que é o relógio de Deus? Qual que é a bússola para nós? Os judeus. Qual é a bússola para nós? O templo em Jerusalém. Qual é a nossa bússola? Quando os judeus fizeram o primeiro sacrifício, inaugurando o templo que será reconstruído lá em Jerusalém, no mesmo lugar. Começou os últimos 7 anos. Não vai dar tempo da gente se amadurecer e nem fazer a vontade de Deus. Vai ser muito rápido. Vai surgir uma paz na terra qual nunca houve. Porque para que comece esses 7 anos, todas as nações da terra estarão em conflito, em guerra. Haverá uma necessidade mundial para que se eleja um governador mundial. E esse governador virá lá da Europa, do euro. Ele tem poder bélico, econômico, político. Todas as nações terão que obedecer o presidente lá da Europa, que será escolhido. Começou o fim. E está tão perto. O dia e a hora, só o Pai sabe. Mas ele disse que aqueles que conhecessem a palavra dele saberiam o tempo. E esse é o tempo. Tempo da vinda do Senhor. Que o Senhor possa me iluminar, que Ele possa te iluminar, que nós possamos ler a palavra dEle e pedir para Ele nos dar fé para crer na Sua palavra. Para que nós não sejamos pegos de surpresa e fiquemos aqui na hora da grande tribulação. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está dentro de nós. Hoje nós somos o templo que foi derrubado no ano 70. Esse é o verdadeiro templo que o Senhor queria mostrar para toda a humanidade. Que o Senhor criou o homem para o Senhor morar dentro do homem. E todos nós, seres humanos, somos uma única casa, um único templo onde Deus mora. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua palavra. Amém. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Que Ele possa nos ajudar a ler, a comer a Bíblia, entender a palavra de Deus, orar. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho. Glória a Deus.